Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Caim Já Responde. Dessa vez iremos tratar da matéria de álgebra linear 1, com o assunto de autovalores e autovetores. Nessa questão temos uma matriz 3×3, em que teremos que calcular os autovalores e os autovetores que serão necessários para compor a base do autoespaço dessa matriz A. Primeiramente, temos que saber que a matriz A ela satisfaz essa equação. A vezes x igual a lambda(x), em que lambda é um autovalor e x um autovetor. O que ela quer dizer, essa equação? Que se você multiplica a matriz A pelo autovetor x, seria a mesma coisa que ampliar o tamanho do vetor x multiplicando por lambda. Junto a isso, também sabe-se que uma matriz que possui autovalores e autovalores obedece a seguinte equação característica, que diz que o determinante da matriz A menos lambda vezes a identidade é igual a zero. Vale lembrar que essa matriz de identidade ela tem o mesmo tamanho da matriz A, 3×3, e também que a matriz A é quadrada. Então, sabendo disso, podemos seguir para a resolução dessa equação característica, utilizando a matriz A. Aqui eu já escrevi, dentro desse determinante, a matriz A subtraída da identidade vezes lambda. Como você pode ver, a única diferença em comparação à matriz A é que na diagonal tem menos lambda. Primeiramente nesse menos 2 menos lambda, no meio o 3 menos lambda e embaixo no canto 5 menos lambda. E para resolver esse determinante com mais facilidade, recomendo usar o método de Laplace. Também temos no canal do Caim Já Responde um vídeo sobre como resolver um determinante usando o método de Laplace. Basicamente é só olhar pelas linhas. No caso, essa primeira aqui, a gente coloca em evidência o primeiro termo da primeira linha, que é menos 2, menos lambda. E ele será multiplicado pelo mini determinante dessa matriz aqui, que é obtida retirando a primeira coluna e a primeira linha. Então teremos o 3 menos lambda multiplicado pelo 5 menos lambda. E como inverteu de lado aqui no 2 vezes 2, trocamos o sinal também. Agora é só fazer a mesma coisa para o número 2 e o número 3. Com atenção no 2, porque quando você for fazer para o 2, você tem que trocar o sinal. Mas para o 3 não precisa. Eu vou continuar aqui as contas. Então aqui temos o resultado da expressão desse determinante. Nesse momento só precisamos simplificar essa expressão para ficar o menor possível. E então, depois de todas as manipulações algébricas, chegamos na expressão mais simplificada que conseguimos, que é essa. Como a gente quer que esse determinante se iguale a zero, precisamos calcular as raízes desse polinômio. O método mais recomendável para fazer isso é o método de Biot-Ruffini. Mas lembre-se de fazer essas contas algébricas muito bem, porque qualquer erro de multiplicação, de subtração que você tiver aqui, pode te dar uma expressão final que você acabe não conseguindo raiz nenhuma. E se você não consegue raiz nenhuma, provavelmente é porque as contas estão erradas. Então, no método de Biot-Ruffini, basicamente eu escrevi aqui, nessa parte desse quadrado, os coeficientes da equação, menos 1 para o cubo, 6 para o quadrado, menos 11 para o lambda elevado a 1 e o 6. E já consegui visualizar uma raiz para essa equação, porque se você coloca lambda igual a 1, aqui a gente vai ter menos 11, 1 elevado a 3 vai dar 1, então vai ficar menos 1, menos 11, com menos 11, menos 12, e aqui vai ser 1 elevado a 2, que é 1 mesmo, vezes 6, mais 6, 12. Então você tem 12 menos 12, que dá igual a 0. Aí basicamente eu coloco esse menos 1 para baixo, multiplico 1 vezes o menos 1, somo com 6, que dá 5. Coloco o 5 aqui embaixo. Multiplico 5 vezes o 1, somo com menos 11, dá menos 6. E multiplico 1 vezes o menos 6, que é menos 6, somo com 6. Menos 6 mais 6, 0.
É sempre necessário que esse último resultado aqui seja zero para que exista essa raiz. O que isso nos diz? Que todo esse polinômio vai ser igual ao lambda menos 1, que se refere à raiz de 1 do lambda, esse lambda menos 1 multiplicado por outra equação de segundo grau aqui, que tem o primeiro coeficiente, que é o do quadrado menos 1, então vai ser menos lambda quadrado mais 5 lambda. E como temos outro polinômio aqui para resolver, vou fazer o método de Biot-Ruffini de novo. Nesse caso, a raiz que eu percebi foi a 3. Esqueci de um detalhe aqui do 5 multiplicado pelo lambda. Porque se lambda for igual a 3, 5 vezes 3 vai ser 15. 15 menos 6, 11. Não, 15 menos 6, 9. E esse termo aqui, menos lambda ao quadrado, vai ser menos 3 ao quadrado, que é menos 9. 9 menos 9, 0. Então, continuamos o método de Biot-Ruffini, colocamos menos 1 para baixo. 3 vezes menos 1, menos 3, mais 5, 2. 3 vezes 2, 6. 6 mais menos 6, 0. O que nos dá as raízes do outro polinômio de segundo grau, que é 3. E aqui, menos lambda do menos 1 ali, com 2, mais 2. Com isso, conseguimos descobrir as raízes desse polinômio, dessa equação característica. E essas raízes justamente são os autovalores da matriz A. E com isso conseguimos encontrar as raízes do polinômio que a gente encontrou de lambda. E esse polinômio simplesmente nos mostra os autovalores dessa matriz A. Aqui a raiz é lambda menos 1, então nos dá o autovalor 1. Lambda menos 3, o autovalor 3. E menos lambda mais 2, que dá o autovalor 2. E então, tendo os autovalores, facilmente conseguimos chegar nos autovetores. Mas para isso precisamos usar uma regra que também se baseia nessa equação característica. Essa regra diz que a matriz A menos o lambda vezes a identidade vai ser igual ao vetor nulo. Isso faz sentido levando em consideração essa equação característica, que diz que o determinante de A menos lambda vezes a identidade é zero. Então, para descobrir quais são os autovetores, precisamos substituir cada lambda que encontramos, o 1, 3 e o 2, em toda essa expressão aqui, o A menos lambda vezes identidade. Começando pelo lambda igual a 1. Então, começando com o lambda igual a 1, que é o primeiro autovalor, temos isso, que é a matriz A, e em cada diagonal, em cada termo da diagonal, o menos 1, que é o menos o lambda 1. Menos 2 menos 1 vai dar o 3. 3 menos 1, 2. 5 menos 1, 4. E como tudo isso vai ser igual ao vetor nulo, para fazer o escalonamento dessa igualdade, não precisamos olhar para a coluna do vetor nulo. Só precisamos lidar com essa parte da matriz A. Então teremos que fazer aquela coisa que é muito popular na álgebra linear, que é o escalonamento, para tentar descobrir qual é esse autovetor. Primeiramente, você pode ver que a segunda linha é muito parecida com a primeira e a terceira linha. Então eu vou subtrair a primeira linha da segunda e a terceira linha da segunda também. Chegando nessa configuração de matriz. Por aqui dá para perceber que a linha 1 é muito parecida com a linha 3. No caso, a diferença aqui é a linha 3 é a linha 1 multiplicado por 2. Então eu posso subtrair essa linha 3 pela linha 1 e também dividir essa linha 2 por 1 sobre 2 para que só tenhamos termos número 1 aqui. Pronto, com isso conseguimos simplificar muita coisa. O último passo aqui seria subtrair a linha 2 da linha 1 para que a gente só tenha esse 1 aqui sobrando. Pronto, chegamos nessa forma final.
E aqui eu adicionei esse vetor genérico, porque como toda essa matriz vai ser o vetor nulo, e a gente quer o vetor que multiplicado por essa matriz resulte no nulo, que seria o autovetor, precisamos a partir disso descobrir quais x, quais y e quais z, ou seja, as coordenadas desse vetor, como elas se comportam para que essa condição seja satisfeita. Daqui você tem, quando você multiplicar aqui, o y multiplicado pelo 1 vai ser igual a 0. De início já temos isso em mente. E que o x multiplicado pelo menos 1 vai ser menos x, mais o z vezes 1, menos x mais z, será igual a 0. E dessa equação descobrimos que z é igual a x. Então, o autovetor irá satisfazer essas condições. O z vai ter que ser igual a x e o y vai ter que ser igual a 0. Logo, o vetor que antes era x, y, z será x, 0, x. E disso teremos o nosso autovetor, que seria só colocar o x em evidência, mostrando finalmente nosso autovetor, que é 1, 0, 1. Pronto, basicamente a metodologia é essa para descobrir os autovetores. Eu só vou repetir o mesmo procedimento para os outros autovalores, que é lambda igual a 2 e lambda igual a 3. Então, pessoal, depois de todas as manipulações necessárias para se conseguir os autovetores dos autovalores, através desse escalonamento, eu cheguei nos resultados. E é isso, pessoal. Você conseguindo encontrar os autovetores, rapidamente você consegue encontrar a base do autoespaço da matriz A, que basicamente é composta pelos autovetores. Os três autovetores que encontramos aqui, que é 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 0. E uma sugestão que eu dou aqui, que se você tem dúvida se você encontrou o autovetor certo, o autovalor certo da matriz A, seria basicamente você verificar essa condição aqui. Se AX é igual ao lambda x. Por exemplo, eu posso verificar se a matriz A multiplicada por esse autovetor 1, 0, 1 será o autovalor correspondente a esse autovetor, que é 1. Aqui que a gente encontrou 1, 0, 1 a partir do 1. Se você multiplicar o A por esse vetor, e resultará no próprio autovetor que seria multiplicado por 1, né? Não mudaria o vetor. Se isso for verdade, você tem certeza que esse autovetor e esse autovalor está certo. É isso, pessoal. Temos mais duas outras questões para resolver sobre o assunto de autovalores e autovetores. Só que como essa primeira questão ficou muito extensa, deixaremos para os próximos vídeos. Obrigado pela atenção e nos veremos no próximo vídeo.